Oi, gente. Então, para a gente fechar aí, né, essa revisão, falar rapidinho um pouquinho sobre literatura infanto-juvenil e a crônica, né? A literatura infanto-juvenil, né, a gente tem que pensar que ela é uma literatura que ela começa no Brasil, né, no final do século XIX, início do século XX, né? Até então a gente só lia textos que vinham de fora, né? Assim, né? O texto infantil que era trazido para a gente era sempre textos que vinham da Europa, né? Com traduções e tal. E aí, no final do século XIX, começa-se uma preocupação, né? De se produzir uma literatura que fosse uma literatura mais voltada mesmo, né? Para as crianças, né? E aí surge o Monteiro Lobato, né? Que é o primeiro vai fazer, né, literatura infantil, e aí elas vão aparecendo, né, ao longo do tempo. O problema da literatura infantil, né, é que, grosso modo, de uma maneira, né, geral, assim, ela foi, durante muito tempo, ela foi produzida pensando na questão da moralidade, né? Então, toda a história para criança tinha que ter uma moral no final, igual as fábulas, né? Era sempre uma coisa de moral, de trazer uma moral, né? De trazer um ensinamento. Então, assim, não era tirante, né, um pouco o Monteiro Lobato, que tem outros problemas, né, como, por exemplo, o racismo e tal, mas realmente o Monteiro Lobato escreveu história para criança, né? Ele estava mais preocupado com a história, com o enredo, do que com essa questão né, da moralização, do ensino. Ele ele não usava o texto literário, né, para esse tipo de coisa. Mas o que a gente via muito, né, nesses textos, né, infantis é que ele sempre trazia uma preocupação, né, muito maior com a questão de uma moralização, né, de um ensinamento do que pelo gosto da literatura, né, com a história em si, né, com o enredo em si, como é o que acontece com os textos que são textos literários dos adultos, né? Não existe essa preocupação de ficar fazendo um texto moralizante, né, quando a literatura é uma literatura dirigida para adultos, né? Então, mas assim, só que do final do século XX para o início do século XXI, isso tudo começou a mudar, né? E hoje, assim, e uma coisa, né, antes de falar disso, né, também uma outra coisa que é muito preocupante, né, nessa questão da literatura juvenil, é que a escola, ela escolarizou a literatura, né? Que maneira? O texto literário para criança, ele não é um prazer, ele não é levado para a criança na escola para ele ler para ter prazer de ler, né? Como acontece com a gente. A gente lê porque a gente gosta de ler, né? Quer dizer, agora a gente faz, né? Quem entra no curso de letras já para um pouquinho com isso, mas a proposta é que a gente leia por prazer primeiro, né? E depois vem as outras questões, né? Que a literatura traz também, mas no primeiro momento, né? A função primária da literatura seria essa do entretenimento mesmo, do prazer, do desejo, do gostar de ler, né? E enfim, e aí quando chega, né, no final do século XX, início do século XXI, os textos para criança e adolescentes começam a ser escritos um pouco mais voltados para essas propostas, né, de entretenimento, de prazer, de ser bom, de ser gostoso de ler, né, e o que a gente vê hoje, né, é que existem, assim, nunca se viu tanto livro escrito, né, para crianças e adolescentes na história, né. Você entra numa livraria hoje qualquer e as estantes, assim, tem partes, né, assim, só para literatura infantil e infanto-juvenil, e tem muito texto, né? Tem muita coisa e muita coisa boa para as crianças lerem, textos bons, textos divertidos, né? Eu agora, recentemente, minha filha tem 10 anos e ela lê muito, ela adora ler, então eu fico muito envolvida com essa questão da literatura infanto-juvenil por causa dela, né? Ela que me diz o que é bom e o que não é, né? Eu acho isso é uma coisa importante também, né? Porque a gente tem que deixar a criança escolher o que ela quer ler, né? Não é a gente ficar forçando ela o que ela tem que ler, né? Senão ela não vai gostar, ela não vai querer ler. Nessa semana mesmo ela comprou um livro e chama Amor e Azeitonas. E aí ela começou a ler e não gostou. Falou, mamãe, não gostei desse livro, preciso ler agora, preciso terminar de ler. E não, Lara, se você não gostou, guarda, né? Deixa ele guardado, porque assim, às vezes acontece de não ser a hora também dela ler esse, né? Eu falei, guarda, deixa guardado, uma hora você pode querer ler, porque aconteceu isso com o Harry Potter, né? Ela tinha acho que uns 9 anos, 9 ou 8, ela encasquetou que queria ler Harry Potter, começou, não gostou.
né? Não gostou, guardou e foi ler outras coisas, né? Os diários, né? Por isso que eu ia falar, né? É uma fase assim, essa fase de 8, 9, 10 anos, eles adoram esses diários, né? Diário de um banana, diário de uma garota nada popular, diário de Pilar, diário de um nerd, cheio dos diários, né? É um gênero muito querido, né? Nessa idade. E aí agora, né? Ela vai fazer 11 anos, né? Daqui menos de 20 dias ela faz 11 anos e ela resolveu que queria ler Harry Potter, né? E tá lendo agora. Tá lendo e tá gostando. Então eu falei para ela, guarda esse livro, né? Deixa ele guardado na estante, a hora que você achar que você quer ler, você vai lá e pega, porque eu acho que talvez não seja o momento, né? Eu tava olhando, parece que uma historinha de amor, um romancezinho, assim, eu acho que, né, ela tá com 10, 11 anos, talvez ainda não esteja com esse olhar ainda, né? Mas logo vai estar, né? Muito em breve. Mas é isso, né? Deixar a criança escolher o que ela quer ler, né? E propor livros interessantes para ela, né? Porque a gente fica nessa coisa dos clássicos, leitura dos clássicos, mas, gente, peraí, criança vai ler clássico, e esses clássicos não têm nada a ver com a realidade deles, né? Os clássicos é uma leitura para quando você já é um leitor experiente, né? E uma criança não é um leitor experiente ainda, né? Um adolescente também não, salvo raríssimas exceções, né? E, então, assim, a literatura infanto-juvenil, a escola, né, o papel da escola tem que ser o de formar leitores, né? E a gente não vai conseguir formar leitores obrigando os meninos a lerem textos que não têm nada a ver com a realidade deles, com os quais eles não se identificam, e principalmente escolarizando o texto literário. Né? O que eu quero dizer com isso? Dando texto literário para os meninos lerem e pedindo para eles responderem um monte de pergunta, que vale nota, que vai cair na prova. Cara, não existe nada mais, né? Vou usar uma palavra bem mais broxante, né? Do que você ler um texto literário para fazer uma prova. Né? Assim, aquela coisa, aquela preocupação de que você tem que fazer prova. E às vezes o texto é chato, você não está gostando de ler, você tem que ler, né? Porque você. E assim, eu não estou falando da gente que é professor de literatura, né? Professor, crítico literário, aluno de letras, porque no nosso caso nós escolhemos isso, então a gente tem que ler, mesmo que a gente não goste, a gente é obrigado a ler. Mas não é o caso das outras pessoas que não escolheram trabalhar com livros, né? Que não escolheram trabalhar com letras, né? Para eles a leitura pode ser só o prazer, né? Só a parte boa, né? Eles não precisam dessa parte da crítica, né? E principalmente criança, né, gente? Criança e adolescente. Então, assim, tentar pensar nessa escola mais voltada mesmo para essa formação de leitores, mas esses leitores, né, que têm prazer em ler, né, que gostam dessa leitura, né, que vão se interessar pelos livros, tá bom? E para fechar rapidinho aí falando da crônica, né, a crônica sempre foi considerada um gênero menor, né, pela crítica social, pela crítica literária. Agora eu acredito que isso está um pouco, né, batido, acho que não se fala mais nesse sentido, mas durante muito tempo se falava um pouco mal, né, da crônica por ser um texto que é publicado em jornal e que tem uma linguagem mais próxima, né, até da linguagem jornalística do que da linguagem literária. E a crônica, né, gente, ela tem esse caráter também de ser um texto que fala de coisas do dia a dia, né? É quase é uma coisa mais subjetiva também, né? Porque essa leitura da crônica ela pode ser uma leitura mais em primeira pessoa e ela realmente ela tem esse espaço, né? Do autor, né? Colocar ali o ponto de vista dele, colocar o que ele deseja dizer, né? Quais que são as perspectivas dele, né? E etc, etc. Então, a crônica, e é um texto pequeno, curto, né? E muito voltado para questões cotidianas, né? Assim, por isso que eu falo, né? Assim, para a gente trabalhar em sala de aula, por exemplo, algumas coisas de literatura, eu acho que crônica assim, para começar, é a melhor coisa que tem, né? Porque são textos curtos, que tem a ver com momentos do cotidiano, né? A gente tenta escolher ela geralmente, né, alguns autores de crônica, né, como Milor Fernandes, Fernando Veríssimo, ainda tem aquele toque, né, de humor, de ironia, né? E é mais legal de trabalhar às vezes, né, para começar com esse gosto de leitura nas crianças, começar a trabalhar textos, né, literários,
né? E trabalhar depois, né? Eu acho conto também, né? Que são menores, né? Até a gente chegar lá no romance, né, gente? Porque é uma etapa mesmo, né? E trabalhando textos menores, a menos que essas crianças já tenham um hábito de leitura desde sempre, mas não é o que acontece, a gente sabe que não é, né? A gente entra numa sala de aula, a gente vê que quase ninguém tem hábito de leitura, né? Quase nenhum aluno lê. Né? E isso aí não é um problema da escola pública somente, é da escola particular também. Né? Assim, não existe essa formação, né, de leitura. E eu acho que o papel da escola tem que ser esse, porque a gente vive numa sociedade que é uma ilusão a gente achar que isso vai vir de casa, né? Porque a gente fala assim, ah, mas né, eu, por exemplo, foi, né? Meu pai que me incentivou a ler, mas a gente sabe que e a minha filha também, né? Ela lê porque a gente lê, porque a gente sempre comprou livro para ela, porque a gente leu para ela desde pequeno, né? Mas assim, não é a realidade, né, da grande maioria das pessoas no Brasil, né? E é isso que eu estou falando, e não, isso não depende de classe social, tá, gente? Então, assim, se a gente tem essa preocupação com a formação de leitores, né, a gente tem que pensar realmente assim, qual que é o papel da escola nisso daí, né? E aí a primeira coisa que a gente tem que fazer é parar de escolarizar a literatura, né? Voltando lá, né, para a coisa, e começar a fazer essas propostas de textos que tenham mais a ver com o cotidiano das crianças. E aí entra, por exemplo, a crônica, né? Que é um texto mais simples, é um texto menor, é um texto que fala de coisas atuais, né? De acontecimentos atuais, dá para trabalhar um monte de questões, né? Com uma crônica, por exemplo, às vezes questões políticas, questões éticas, discussões que estão acontecendo, né? A crônica funciona quase como uma charge, né? Nesse sentido, tá? Então é isso, tá, pessoal? Eu me desculpem de novo, né, por ter gravado esse vídeo, por ter colocado esses vídeos todos picotados, mas é porque o YouTube só pode um vídeo até 15 minutos, né? Então tem os primeiros vídeos eu gravei um pouco maior, aí que eu vi, aí eu cortei, ficou meio esquisito, mas eu acho que né, a proposta da próxima vez eu faço mais bonitinho, que agora eu já sei, né? Posso até colocar né, uma capa, fazer um negócio mais, colocar legenda, né? Eu ia até fazer isso, mas realmente eu estou muito em cima da hora para vocês, né? Já são quase 3 horas da tarde, eu não liberei esses vídeos para vocês ainda. Vocês me desculpem mesmo, tá, pessoal? E assim, é uma boa prova para vocês, tá? Espero que dê tudo certo, que né, tudo corra bem lá, que vai dar certo sim, tá bom? Ó, pessoal, um grande abraço aí para vocês, uma boa prova, né? E boas férias também, né? Porque agora a gente não se encontra mais, tá bom? Um abraço.